A ansiedade muitas vezes pode ser olhada como preguiça. Como é que eu consigo identificar se é ansiedade ou preguiça? A ansiedade ela tem muitos componentes, né, tem o componente importante cognitivo, que é a maneira que a pessoa está enxergando uma situação, ela normalmente ela está enxergando algo que causa medo nela e ela fica tentando prever o como que aquela situação vai acontecer. E aí ela tem o componente emocional, que são as emoções que surgem dentro de tudo isso, e o componente comportamental, que pode ser a paralisação. Então, por ela estar muito ansiosa por alguma coisa, ela paralisa e ela não consegue fazer. E aí entra como parece uma preguiça, mas é uma procrastinação, é uma preocupação tão intensa de que aquilo não vai dar certo ou o medo do que pode acontecer, que ela paralisa. E aí, aos olhos dos outros que não sabem o que está se passando lá dentro daquela mente, dá uma impressão de preguiça. Uhum. É, eu sinto muito isso de um amigo específico meu. Ele tem um problema com TDAH, né, já foi Aham. diagnosticado. E eu vou trazer o caso dele, porque muito provavelmente o que eu vejo nele é porque eu não curei em mim. Então vou trazer esse raciocínio aqui na mesa, que é o seguinte: eu vejo muitas vezes onde que a pessoa ela tá tão ansiosa que ela trava, como tu falou mesmo. E eu já dei várias ideias de como a pessoa pode lidar com isso. Mas eu acredito que não funciona assim, né, tem que ter toda uma anamnésia da pessoa, mesmo que eu vivi com ele durante 10 anos da minha vida. Como é que a pessoa pode identificar se ela tá ansiosa ou com preguiça, mas se ela tá paralisada ali, como tu falou, como é que ela pode sair disso? Como é que ela pode sair dessa paralisia por causa da ansiedade? Eu vejo muito que a gente tem que dar o primeiro passo. Uhum. Porque é muito difícil dar o primeiro passo para alguém que tem TDAH, tem algum tipo de psicopatologia. Fica muito mais difícil para ela, até mesmo sem um acompanhamento Sim, psicológico ou às vezes também medicamental. Como sim. é que essa pessoa que não tem essas 2 vias, ela pode dar o primeiro passo? Tá, vamos imaginar então uma situação em que a pessoa não está fazendo tratamento, ela tem TDAH, foi diagnosticado? Sim. Tem TDAH, o que é um transtorno do neurodesenvolvimento, então é um funcionamento do cérebro que é diferente, então não dá pra gente olhar de uma forma para essa pessoa da forma que a gente entende, porque o funcionamento desse cérebro vai ser diferente. E também nessa situação, eh eh, tu sugeriu coisas para que ele fizesse, para que ele conseguisse sair dessa paralisia, dessa preguiça, seria isso? Isso. E aí ele não aceitou? Bom, ele acaba colocando a desculpa de que: "Poxa, eu tenho TDAH e eu não consigo fazer isso". Uhum. E eu vou dar um exemplo do que eu exemplifiquei para ele. Eu falei: "Eu acredito que eu esteja correto nessa afirmação, que é assim, quando a pessoa acha que ela não consegue mais concluir alguma coisa, é muito importante que tu traga a ela coisas que ela concluiu, para mostrar: "Olha, tu concluiu isso, Isso. tu tem a capacidade de fazer isso". Então, ao invés de olhar para isso e falar: "Eu não concluí isso, eu não consigo", tenta olhar um pouquinho mais para trás, ver que tu concluiu sair da cama, que Uhum. tu conseguiu ir ali escovar os dentes, ir ali e trabalhar em um projeto mesmo difícil. É olhar para dentro de si e falar: "Eu não sou isso, eu estou isso". Uhum. E foi exatamente isso que eu falei. Claro, teve outras questões também, mas eu vejo muito essa questão de: "Ok, eu estou ansioso", quer dizer, eu sou ansioso, eu sou TDAH, e a pessoa fica paralisada naquilo. Sim, sim. É, a gente precisa, pensar que para sair de uma paralisia não dá para a gente pensar, "Ah, então eu vou, sei lá, ler um livro que eu quero ler. Eu vou ler o livro todo". Não, o ideal é que você coloque pequenas metas, é fracionar. Se você realmente está afim, não, eu não quero mais ficar nisso que eu tô, tá me incomodando muito, já tá me trazendo muitos prejuízos na minha vida. Eu realmente quero sair disso, mas eu não consigo. Então coloca micro passos. Ao invés de, aquele ali é um livro que eu queria ler, mas eu não consigo sair disso. Então coloca um objetivo de ler um parágrafo por dia.
e ler um parágrafo por dia. Por quê? Porque um parágrafo por dia é melhor do que nada. E se você ler esse parágrafo, você vai pensar: eu consegui o meu objetivo, que era esse parágrafo. E aí vai aumentando a sua autoeficácia, que é o pensamento de que você tem capacidade de fazer aquilo que você se propõe, ou que você pode fazer aquilo que você precisa, que você se propõe. Então, um primeiro passo numa situação como essa seria colocar micropassos para sair dessa situação. E aí é micro mesmo. É um treinamento, É um né? treinamento. É difícil. Não vai ser uma coisa agradável, né? Sair de uma situação em que, isso já dominou a sua vida. Primeiro vai ter que entender também quais os pensamentos. Às vezes tem muitos pensamentos ali te impedindo de fazer as coisas. Pensamentos do tipo, não, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu sou assim mesmo. Isso já te coloca, né, numa posição de, bom, então não tenho o que fazer. E aí observar, não, eu não consigo fazer essas determinadas coisas, exatamente como tu mostrou, não, mas saiu da cama hoje, concluiu isso. Então, fazer a pessoa enxergar que às vezes ela tá naquele pensamento ou tudo ou nada, ou perfeccionismo, ou eu faço tudo e tudo muito bem feito e concluo tudo, ou então, se eu não concluir tal coisa, então é porque eu não consigo. Precisa analisar, né, caso a caso. Sim. Tudo que tu falou aqui agora, eu fiquei imaginando que esses pensamentos, eles estão muito acelerados, né? Tá, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ok, eu vou começar com um livro, só que aí eu vou começar com um pequenininho, um parágrafozinho. Tá, mas e depois eu vou fazer isso. Aí entra a questão da ansiedade, porque muitas vezes eu sou assim, eu acredito que eu seja assim. Eu preciso ir no psicólogo para ver essa parte se é real ou não. Mas eu acredito que a ansiedade em mim está muito mais no mental, em pensamentos acelerados, do que fisiológico. Ou seja, uma perna mexendo, eu andando rápido. Claro que eu ando rápido, na maioria das vezes eu acredito que isso seja ansiedade ou fazendo coisas rápidas. Como é que eu identifico que eu tô com uma mente acelerada de fato? Porque a minha mente é minha, a tua é a tua. Eu não Isso. tenho um parâmetro para saber se eu estou pensando muito acelerado e se tu não tá fazendo a mesma coisa. Como é que eu consigo identificar isso na minha cabeça? O que a gente precisa saber é, algumas pessoas têm funcionamentos diferentes. Talvez a minha velocidade de pensamento seja realmente diferente da tua. Mas te traz prejuízo? É, Essa é a pergunta. olha, eu vejo que não, porque se a pergunta foi direcionada a mim, eu acredito que não, porque, como eu falei, eu ando treinando muito a minha mentalidade, mas eu vejo em alguns momentos me pegando em coisas que não são possíveis de acontecer, principalmente coisas ruins, não da minha vida, Uhum. mas fatores assim externos, como por exemplo, pai, se aquilo ali cair, ou se eu chegar ali e tiver alguma coisa muito ruim. São pensamentos assim que eu fico pensando, cara, minha mente tá tão rápida assim que tá começando a criar coisas nada a ver. E esse é o meu sentimento de que talvez eu tenha que diminuir meus pensamentos. Seria mais ou menos isso, de que eu começo a criar coisas que não são lógicas? É que aí tem os pensamentos que a gente tem uma ideia, a gente sabe de onde eles vêm e de como a gente está elaborando aqueles pensamentos, e tem os pensamentos intrusivos, esses que vêm do nada, que às vezes a gente vê muito meme na internet sobre isso, assim. Esses dias eu vi um de um cara que disse, estava mostrando como que eram os pensamentos intrusivos dele. Ele estava lavando a louça com a mulher na cozinha, e aí ele foi secar uma faca e o pensamento intrusivo que veio: e se eu enfiasse a faca, né? Sabe, assim, esses pensamentos que a gente não... A gente tem uma sensação de que não é a gente que está produzindo eles. Eles vêm do nada. E aí, essa é a diferença. Daí, pensamento intrusivo, a gente vai trabalhar como pensamento intrusivo, e o pensamento automático, que é esse que a gente tem milhões aqui durante o dia, esse, ele é diferente. Uhum. Mas todos relacionados, isso que tu falou, sim, tem um componente da ansiedade importante ali. Sim.